Bem, vamos para mais uma aula aqui nos Cânones de Dort, certo? Nós estudamos aí na última aula, na nossa aula de número 6, né? Da nossa terceira temporada, estudando o capítulo 3, 4 dos Cânones de Dort, sobre a corrupção do homem e a sua conversão a Deus e o modo dela, né? Então, um assunto bastante importante. Na última aula, então, aprendemos sobre como Deus realiza, nesse sentido, a conversão, não é? E que a regeneração é uma obra de Deus. E que a mesma, nesse sentido, é incompreensível, não é? Porque é um milagre, tá? É uma obra soberana da graça de Deus. Estes foram assuntos importantes que expuseram a sã doutrina e deixaram bastante claro que a obra de conversão, não é absolutamente monergista, tá? E isso já deixa claro para nós também que todo tipo de interpretação, não é, de versão, de explicação de qualquer tradição cristã, tá? Sobre a obra de Deus, no caso, ou sobre regeneração e conversão e etc., tudo isso, não é? Se for explicado de uma maneira sinergista, então o que acontece é que há, assim, um afastamento da Escritura, da revelação bíblica, ok? E, portanto, esses entendimentos sinergistas, no caso, não são bíblicos, ok? São uma versão criada pelos homens. Isso vem do coração humano não regenerado, tá? Não regenerado, que não compreende a revelação de Deus. Tá? E, portanto, são heresias, não erros comuns, são erros danosos, na verdade, não é? Que infelizmente têm permanecido aí, porque pessoas não convertidas, não é, procuram também fazer suas filosofias e apelidá-las de teologia. Então o resultado é esse, não é? Então por isso temos que tratar como heresia, assim como os nossos pais na fé, não é? Também fizeram lá no século XVI, finalzinho do século XVI, início do século XVII, não é? No Sínodo de Dort, no Grande Sínodo de Dort. E aqui está o material que eu uso, tá? Isso aqui são os Cânones de Dort, beleza? A melhor edição que nós temos no Brasil, a melhor, certo? Sem exagero mesmo. Aqui nós vamos encontrar, não é? Além da bela capa, né? Que já tá aqui, ó. Belíssima capa, uma foto aí, foto de uma moeda lá do Sínodo, de uma réplica da moeda. Temos aqui na capa, beleza? E essa versão é a melhor, né? Porque a linguagem está bem corrigida, digamos assim. A maneira como o que nós estamos acostumados a ver como erros, não é? Por conta de traduções, aqui é corrigido e você vai na seção das heresias, da rejeição das heresias. Está assim aqui, tá? Inclusive conta com uma introdução maravilhosa feita pelo pastor Abraham de Graaf, que é holandês, tá? E ele explica justamente como que a remonstrância foi tratada no sínodo, não é? Como heresia e não como erro, como parece que alguns entendem aqui no Brasil, ou talvez a maioria até, eu não sei porquê. Mas essa é a questão, certo? Hoje vamos então para mais dois artigos aqui, os artigos 14 e 15, beleza? Eu quero começar fazendo a leitura do artigo 14, que diz assim: como a fé é um dom de Deus. Diz assim: a fé é um dom de Deus, e isso não significa que Deus a oferece ao homem, que da sua parte pode decidir o que ele quer fazer, mas ela é de fato dada ao homem, inspirada e nele infundida. Também não é assim que Deus apenas concederia o poder para crer e depois esperaria do livre arbítrio do homem o consentimento para crer ou o ato de crer. Ao contrário, é um dom no sentido de que Deus efetua no homem tanto a vontade de crer quanto o ato de crer. Ele opera tanto o querer como o realizar. Sim, opera tudo em todos. Não é? Então, um belo artigo, uma bela definição a respeito, não é? Deste assunto tão importante para nós, tá? Eu quero fazer aqui, então, antes de começarmos a comentar esse artigo, só algumas leituras comparativas com outros padrões reformados. Por exemplo, vamos aos padrões de fé de Westminster. No caso, eu vou procurar aqui a Confissão de Fé de Westminster. Eu vou até abrir aqui também um outro padrão confessional, né? Acho bom fazer essas comparações para os irmãos notarem um pouco da unidade, né? Além que eu também fazer a leitura aqui também das 6 formas de unidade. No caso, do Catecismo Heidelberg, né? Vou pegar um texto lá para fazer a comparação também. Quando o assunto se refere à fé, certo? Então, vamos lá. Cadê? É sempre bom, então, estarmos fazendo comparações, ok? Com outros documentos reformados, justamente para
entendermos aqui, ou então testemunharmos, né, a compreensão, não é, que é unificada a respeito, não é, desses assuntos na fé reformada, tá? Então, estou abrindo aqui algumas confissões. Deixe-me ver aqui. Muito bem. Vamos lá. Começar lendo aqui a Confissão de Fé de Westminster. No capítulo 14, fala da fé salvadora, tá? Então é bom para termos uma noção do texto que tem o Westminster sobre isso, tá? Então, no artigo 1 do capítulo 14, Confissão de Fé de Westminster, a graça de Deus por meio da qual os eleitos são habilitados a crer para a salvação das suas almas, é a obra do Espírito, não é? É a obra que o Espírito de Cristo faz nos corações deles, não é? E é sempre operada pelo ministério da palavra, não é? Por esse ministério, bem como pela administração dos sacramentos e pela oração, ela é aumentada e fortalecida. Por esta fé, aqui nós temos uma distinção, né? Porque aqui, por exemplo, nos padrões de Westminster, oração também é um meio de graça, né? Nos padrões confessionais continentais, não, tá? É apenas meio de graça a palavra e os sacramentos, né? Então, isso é um detalhe, né? Dessas distinções das nossas tradições também. Quer dizer, que são na tradição reformada, distinções na tradição reformada. Certo? Então, por esta fé, o cristão, segundo a autoridade do mesmo Deus, que fala em sua palavra, crê ser verdade tudo quanto nela é revelado, e age de conformidade com aquilo que cada passagem contém em particular, prestando obediência aos mandamentos, temendo as ameaças e abraçando as promessas de Deus para esta vida e para a vida futura. Porém, os principais atos da fé salvadora são aceitar e receber e descansar só nele, no caso receber Cristo, não é? E descansar só nele para a justificação, santificação e vida eterna. Isto em virtude do pacto da graça, não é? Esta fé é diferente, no caso, é de diferentes graus, não é? É fraca ou forte, pode ser muitas vezes e de muitos modos assaltada, enfraquecida, mas sempre alcança a vitória, desenvolvendo-se em muitos até a plena segurança em Cristo, que é o autor e consumador da fé, né? Só uma breve comparação, não é, dos padrões de Westminster com o que nós temos aqui nos cânones de Dort, ok? Acho que é uma boa comparação, não é? Deixe-me só observar aqui uma outra confissão. Certo? Muito bem. Agora, partindo, né, para uma confissão ainda mais antiga do que os próprios cânones, né, e obviamente também da Confissão de Westminster, vamos para a Confissão de Fé francesa, ou gaulesa, ou de La Rochelle, né? Confissão aí elaborada em boa parte por Calvino. No artigo 21 fala o dom da fé. Diz bem assim: nós cremos que recebemos a luz da fé pela graça secreta do Espírito Santo, de tal maneira que ela é um dom gratuito e pessoal que Deus dispensa àqueles a quem Ele quer. Os fiéis não têm, portanto, de que se vangloriar, no caso, né? O fato de ter sido preferido aos outros lhes obrigando muito mais, no caso. Nós cremos também que a fé não é dada aos eleitos somente de maneira temporária, para introduzi-los no bom caminho, mas para lhes fazer perseverar até o fim de suas vidas, porque o início desta obra de graça incumbe a Deus, é também dele e prerrogativa de terminá-la, a prerrogativa de terminá-la. Então aqui temos uma noção boa também a respeito do dom da fé, como está na Confissão de Fé usada aí, não é, lá na igreja, ou na igreja de língua francesa, certo? E por último, eu só quero fazer a leitura bem breve do Dia do Senhor 7, no Catecismo de Heidelberg, tá? Sobre a pergunta 21, que fala sobre o que é a verdadeira fé. Então, rapidamente. A verdadeira fé é a convicção com que aceito como verdade tudo aquilo que Deus nos revelou em sua palavra. É também a firme certeza de que Deus garantiu não só aos outros, mas também a mim, perdão de pecado, justiça eterna e salvação por pura graça e somente pelos méritos de Cristo. Tá? O Espírito Santo opera essa fé em meu coração por meio do Evangelho. O Espírito Santo opera esta fé por meio do Evangelho.
não é? Então, isso é um ponto muito importante para nós, para entendermos, não é, a unidade no entendimento a respeito da obra do Espírito Santo, dando a fé, não é? Ainda no dia do Senhor 25, quando fala sobre a palavra e os sacramentos, a pergunta 65 do Catecismo de Heidelberg diz bem assim: visto que somente a fé é o que nos torna participantes de Cristo e de todos os seus benefícios, de onde vem essa fé? Não é? De onde vem? A resposta vem do Espírito Santo, que a opera em nosso coração pela pregação do Evangelho e a fortalece pelo uso dos sacramentos. Aqui temos então uma unidade na doutrina, não é? E é bom sempre podermos fazer essas comparações aqui, tá? Então vamos diretamente ao artigo agora, tá? Então fé portanto, um dom de Deus, ok? É um dom de Deus. É isso que a fé é. A fé não é uma mera questão de entendimento, de lógica, de raciocínio, de conclusão humana, tá? Não é uma capacidade que o ser humano tem. Ah, mas as pessoas creem em muitas coisas. Pois é, o ser humano tem capacidade de crer em muitas coisas. Mas crer em muitas coisas distintas no mundo não significa, não é, a fé bíblica, tá bom? Uma coisa são as crenças, as crendices, não é? Outra coisa bem diferente é a fé. Tá? Isso é um ponto muito importante. A fé bíblica é algo totalmente diferente, é algo de fora deste mundo. É algo que vem de Deus para nós, tá? Não nasce em nós, não brota naturalmente em nosso coração. A fé é um dom de Deus, ok? Isto não significa que Deus a oferece à livre vontade do homem, mas que ela é de fato conferida ao homem e nele infundida. Isso aqui é muito importante para nós, irmãos, tá? Então, isso não significa que Deus oferece à livre vontade do homem, tá? Entenda, não é uma mera oferta que Deus faz, certo? E o homem, então, ele tem capacidade de avaliar isso. A fé, digamos assim, é como se fosse uma opção dada ao homem. Não, tá? Não é isso, ok? Então, isto não significa que Deus a oferece à livre vontade do homem, mas que ela é, de fato, conferida ao homem e nele infundida. Então, esta fé salvadora, essa fé por meio do qual somos justificados, essa fé que vem por meio da Escritura, ela não é uma mera oferta de Deus nesse sentido, não é que os homens, então, devem avaliar de acordo com a sua capacidade, com o seu livre-arbítrio, né, com a sua liberdade. Entende? Então não é uma mera questão, porque alguém pode pensar assim, né? Uma mera questão de você falar do Evangelho, tipo, você oferece e a pessoa analisa se ela quer ou não. Pra mim faz sentido, então eu vou seguir. Pra mim não faz sentido. Então não tem nada a ver com isso, tá? Pelo contrário, esta fé, na verdade, é conferida ao homem, tá? O homem é ordenado por Deus, é exortado a crer, mas Deus mesmo dá, nesse sentido, a fé ao homem. Ela é conferida ao homem e nele infundida por meio da pregação do Evangelho, não é? E quem opera isso é o Espírito Santo. É um dom de Deus. Continuando, não é um dom no sentido de que Deus apenas concede poder para crer, tá? Então não é uma questão de mera capacidade. Não é simplesmente que Deus dê ou confere ao homem uma capacidade para que o homem creia. Não é simplesmente isso também não, tá? Então, de novo, não é um dom no sentido de que Deus apenas concede poder para crer e depois espera da livre vontade do homem o consentimento para crer ou o ato de crer, tá? Então, como se fosse aquela ideia. Vamos lá, vamos pensar aqui, ó. Nós vamos chegar na ação das heresias ainda, mas é bom começarmos a raciocinar um pouquinho. Então, a fé é um dom, mas não nesse sentido, né, em que muitos acabam pensando aí, que é mais ou menos assim: Deus, ele derrama uma graça na humanidade, não é? O ser humano, então, nasceu em pecado, tudo, a humanidade caiu em Adão, beleza. Mas Deus, então, ele derrama uma graça na humanidade que restitui a capacidade do ser humano de escolher, a capacidade de entender a Deus e buscá-lo, certo? Ainda que, não é, em Romanos 3, versos 10 e 11, aprendamos, não é, que não há um justo, nem um sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, não é? Todos se tornaram inúteis, essa é a realidade. Todos se extraviaram, alguns se tornaram inúteis. Não há um que faça o bem, não há nenhum só. Então, muitos acabam negando tais textos, não é? Que são evidentes, são claros, e acabam entendendo a fé como sendo simplesmente isso. Deus deu a capacidade, ou restituiu a capacidade do ser humano, no sentido geral mesmo, de responder. Então, nós pregamos, não é? E como Deus
restituiu de todo mundo, da humanidade toda, a capacidade de crer por essa graça, não é geral mesmo, preveniente basicamente, então o homem tem capacidade, a partir disso aí, de responder a Deus. Então cabe agora ao próprio ser humano, não é, no livre uso de sua vontade, responder positivamente ou não, crer ou não, certo? Então não é isso que é a fé bíblica. É o que o artigo está ensinando. Então vamos lá de novo. Olha. Não é um dom no sentido de que Deus apenas concede poder para crer. Não. E depois espera da livre vontade do homem o consentimento para crer ou o ato de crer. Certo? Porque, veja, quem pensa assim ainda está defendendo que o homem faz alguma coisa. Que o homem tem que fazer alguma coisa. E há também cristãos, tá? Não só que são confessionalmente arminianos, não é? Coisa que não é tão fácil aqui no Brasil, digamos assim. As pessoas são, mas são até piores do que arminianos, né? Embora eu falo piores assim, né? Porque heresia é heresia. Né? Heresia é heresia. Eu só tô pensando só a questão dos rótulos históricos, né? Então, alguns que já são... abraçam mais ferozmente o pelagianismo mesmo, né? E outros são arminianos, tentam o máximo serem evangélicos, mas ainda estão sustentando uma heresia se pensam assim. Mas é uma turma que não tem consciência de nada, né? Mas muitos desses aí, mesmo dizendo que não são sinergistas, acabam aguardando, não é? Porque é como se eles tivessem que ver, né? Houvesse uma necessidade de que eles pudessem ver, testemunhar o ato de fé, a atitude da fé. Como se a fé só existisse, só a fé real em alguém que eu posso testemunhar que está crendo, ou então que está tomando uma atitude de crer, um ato de crer, não é? Um ato de fé. E a questão aqui não é simplesmente uma capacidade que Deus nos dá. Esse é um ponto muito importante. Ao contrário, o artigo diz, é um dom no sentido de que Deus efetua no coração do homem tanto a vontade de crer quanto o ato de crer. Então, não é uma questão de Deus derramar uma graça preveniente em toda a humanidade e capacitar todo o homem que nasce em pecado, mas capacitá-lo a responder para que o homem, então, uma vez restituída essa capacidade, não é, esse poder de crer ou não, não é, ele possa, de maneira livre, não é, com o seu livre-arbítrio, escolher a Deus ou não, crer ou não, tá? Ficando, então, dependente da sua vontade nesse sentido. O ponto aqui é compreender que quando falamos que a fé é um dom de Deus, significa dizer justamente isso, que Deus mesmo, Ele efetua a vontade, Ele é quem trabalha na volição do homem, como também é Ele quem realiza o próprio ato de crer. Tá? Ou seja, é como é definido aqui, Ele opera tanto o querer quanto o realizar, sim. Ele opera tudo. Então não há nada, absolutamente nada no ser humano que possa ser reivindicado. Tipo, nada no ser humano, né, que o ser humano faça, que ele possa dizer bem assim, não, mas como geralmente os arminianos pensam, né? Não, mas Deus deu capacidade para o ser humano. Sim, nós não negamos o pecado original, mas Cristo resolveu isso na cruz. No geral, ele capacitou o homem a livremente escolher ou não, para que todos assim sejam responsáveis, né? Porque eles não conseguem pensar, não que o ser humano é responsável, não é, se ele não tiver essa liberdade total para escolher ou não, né? Então essa é uma preocupação que eles têm. Eles têm uma dificuldade muito grande com relação à soberania de Deus, não é, também as causas secundárias, as contingências, eles têm uma dificuldade muito grande com esses assuntos aí, essa é a realidade. Então há um problema no sentido geral que muitos não compreendem. Então tem essa dificuldade. Então é como se eu não pudesse ver o ser humano fazendo, então se eu não pudesse testemunhar os atos de fé, eu preciso ter a convicção de que o ser humano faz alguma coisa. Mesmo que eu diga que isto é a graça de Deus. É por isso que é tão comum no meio evangelical. É sério, vocês podem ir para qualquer comunidade evangélica, tá? Do todo tipo de qualidade, digamos assim. E você vai notar uma coisa, que a maioria absoluta, né, seria incomum que o evangélico dissesse para você, somos salvos pelas obras. Né? Isso é incomum. Eu mesmo nunca ouvi isso, na boca de ninguém, tá? A não ser de líderes neopentecostais que dizem até que você é salvo pelo dízimo, né? Esses aí são bem loucos mesmo. Mas, no geral, não se fala isso. No meio evangélico, nós aprendemos sempre, no meio evangélico, que a salvação é pela graça, que a salvação é pela graça. Isso é lido, é repetido. O problema é que, quando dizem isso, não estão entendendo o texto. Eles não entendem o que isso significa de verdade.
Tá? Então, o texto usado é o mesmo, é repetido o mesmo texto, porém o conceito está errado. Eles não estão entendendo o que significa, certo? Porque eles ainda entendem, mesmo chamando de graça, que existe um sinergismo aí. Por quê? Porque o homem, ele consegue, tá? Mesmo pensando nessa graça preveniente, mas é o homem que consegue, certo? Sem a ação direta de Deus, o homem, não é? Usando a sua capacidade que recebeu de Deus, não é? Ele consegue, então, como se a fé fosse um tipo de ferramenta, ele consegue, então, fazer alguma coisa. Acho que a melhor definição que nós vimos de fé nesse sentido é a ideia de uma mão vazia. Entende? Para quem não entende a questão da graça, entende que a fé não é uma mão vazia, mas é uma mão que contém alguma coisa, de quem está fazendo de fato. Porque Deus me deu a mão, ou seja, Ele me deu a capacidade, a instrumentalidade, então eu vou lá e respondo, porque Ele me deu isso. Esse pensamento é sinergista. Ainda não é que as pessoas chamem de graça, isso é sinergismo. Não é o que a Bíblia ensina. Tá? Então o que aprendemos aqui nesse artigo, de maneira muito clara, direta, não é? Um poder de síntese maravilhoso, é que a fé é um dom de Deus mesmo. Isso significa dizer que tudo que tem a ver com a fé, Deus opera no ser humano, por meio do Espírito Santo, na pregação do Evangelho. Então, observando, por exemplo, né, uma leitura correta a partir desse artigo do capítulo 2 de Efésios, verso 8, que muitas pessoas repetem, mas não entendem, porque, veja, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Tá? Alguns ficam tentando arrumar, né, um tipo de interpretação, né, para dar ênfase, por exemplo, o que vem de Deus? O que vem de Deus é a graça. A fé não. A fé é do homem. Tá? É isso que alguns falam a grosso modo, não é? Mas o ponto aqui é compreender que tudo isso aqui é um processo manifestado e operado por Deus, tá? Porque pela graça, a razão da salvação é a graça, não é nada em nós, tá? Não é nada em nós, esse é o ponto aqui. Qual a razão para sermos salvos? É a graça. E o que implica a salvação? Nesse sentido, crer, tá? Crer. Sem crer, não há efetivamente salvação. Né? Então vamos olhar pelo lado de cá. Eu não estou pensando agora na ótica da eleição. Porque eu sei que pela ótica da eleição, não é, os que foram eleitos para a fé. Estou olhando para o lado de cá agora, na nossa perspectiva, ok? Para mostrar o seguinte, que sem fé não há salvação efetiva. Então nós temos que crer. Né? O chamado do evangelho é para isso, é para a fé. Certo? Então, tudo o que diz respeito à salvação, tudo o que está ligado à salvação, vem de Deus. Esta é a graça. Né? Você não separa essas coisas. Isso aqui é um processo completo. O que muitos fazem quando olham para esse texto é separar como se fosse catando feijão. Vão ler... Não, peraí, gente. Olha, uma coisa é a graça, outra coisa é a fé, tá? E outra coisa é o dom. Então, quer dizer, no caso, uma coisa é a graça, outra coisa é a salvação, outra coisa é o dom. Só que isso aqui é a mesma coisa, tá? O que Paulo está falando aqui é um processo. Tudo isso vem de Deus. Pela graça sois salvos. Então, tudo que vem para a salvação, ou que manifesta a salvação, vem de Deus. Então, pela graça sois salvos, por meio da fé, não é? Isso é o canal é a instrumentalidade de Deus nesse sentido no ser humano. Então, é por meio da fé. Fé essa que não é natural. Isto, então, não é? Esse processo de salvação pela graça, por meio da fé, isso tudo, não é? Não vem de nós. Vem de Deus. É dom dele, é dado por ele. Esse é o ponto aqui, tá? E o artigo está explicando isso aí de maneira perfeita, tá? Perfeita. E, para ficar ainda mais claro, né, de maneira mais direta, Paulo, ele fala aqui no capítulo 2 de Filipenses, não é? No verso 13, porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade, né? O engraçado é que o verso anterior, o verso 12, por exemplo, Paulo fala para que os crentes desenvolvam a sua salvação, né? É interessante isso aqui. Então, Filipenses... Vou colocar o texto aqui. Filipenses 2. Rapidex. Filipenses 2 e 12. De sorte, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, né? Ou desenvolvei, né? Para quem tem essa mente sinergista, não é? Para quem é filhinho de Pelágio, né? Para quem é Pelágio Júnior, aí
vai ler isso aqui e vai pensar, caramba, tá vendo aí, ó, somos nós quem operamos a salvação. Isso é absurdo. Isso não combina com o restante da Escritura. Não é? Isso não combina com tudo que lemos na Escritura. Tá? Não faz sentido isso aí. E o próprio texto que vem a seguir, que é o verso 13, já deixa isso muito claro. Não é? Paulo exorta aqueles que ele já tem um pressuposto que são salvos, não é? A operarem, a desenvolver a salvação. Ele não está dizendo para que as pessoas se salvem. Não é? Não esse é o ponto aqui. Não é? Ou seja, tornem-se salvos. Operem a salvação de vocês nesse sentido. Esse não é o foco de Paulo. Ele está falando isso para quem ele já tinha o entendimento que era salvo. Tá? Ou seja, ele está falando isso para a igreja. Entendeu? É para a igreja. Que ele pressupunha ser salva. Tá? É assim que os apóstolos tratavam a igreja, como salva. Né? Mesmo as comunidades mais problemáticas, ele tratava de maneira assim mesmo. Poderíamos dizer até de maneira genérica. Para alguns poderia ser isso, de maneira genérica, mas eu diria de maneira pactual, porque a igreja é o povo do pacto. Então ele falava, não é? E essa linguagem é pactual, ele está reconhecendo que aqueles filhos da aliança, eles são salvos. Esse é o ponto aqui, certo? E aí no verso 13 o que ele vai dizer, porque Deus, veja, então, no verso anterior, operai, mas aqui ele está dizendo, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. Quando você combina isso com o texto de Efésios 2 e 8, você percebe que é Deus realizando tudo, tá? Deus realizando tudo. Então, Deus, por sua graça, nesse sentido, tá? Nos dá a fé que é necessária para, então, não é tomarmos posse da salvação. Ele opera isso em nós. Não nos dando apenas uma capacidade, como alguns poderiam pensar, mas ele literalmente opera isso em nós pelo Espírito Santo, o nosso querer, ou seja, ele opera em nós pelo Espírito Santo, nos fazendo querer. Ele opera em nós o querer. Como Paulo está dizendo aqui, ele opera em nós, ele efetua em nós o querer. Não só o querer, mas também o realizar. Ou seja, nossa fé, essencialmente falando, vem de Deus e os atos de fé também. Tá? Ou seja, o dom da fé, não é? Ou seja, salvação totalmente monergista. Não dá para o homem reivindicar nada. Aqueles que acham que podem reivindicar alguma coisa serão frustrados no final, porque isso não tem o menor sentido no texto da Escritura Sagrada, tá bom? Então, esse aí foi o artigo 14, não é, da nossa aula de hoje. Já tivemos aí meia hora de aula, então. Vamos passar para o artigo 15. Artigo 15, deixe-me fazer a leitura aqui. Ok. Artigo 15 diz bem assim, um artigo um pouco mais comprido. Atitude cristã com respeito à graça imerecida de Deus. Então, é interessante, né? Como que o que é uma coisa assim, que eu acho fantástico. Se você chega nesse mundo dos debates, não é? Que existe muito aí na internet, arminianos versus calvinistas. Ou coisa chata, mas tudo bem. Você às vezes pensa que isso é simplesmente um debate acadêmico, sendo que a maioria, né, estão longe da academia, é honesto. Ou imaginam que isso aí faz parte do mundo mais teórico. Né? Essa é a impressão, porque é assim que é vendida nesse sentido os cânones, não é? Ou o tal dos 5 pontos. Mas quando você vai para o documento histórico, você nota não só explicações maravilhosas da doutrina, claras, objetivas, mas muito pastorais. Porque olha a preocupação deles, dos teólogos de Dort. Não só de explicar que a fé é um dom de Deus, não só explicar a graça de Deus, não só apontar para isso como a Escritura ensina, mas também, como o artigo 15 nos ensina, que é um artigo muito pastoral, atitude cristã com respeito à graça imerecida de Deus. Qual é a atitude cristã verdadeira diante desta graça imerecida? Isso vai construindo um caminho, né, para derrubar aqueles fantoches. Mas aí vamos deixar para outra aula. Mas eu quero ler aqui o artigo 15 com vocês, tá? Então, deixe-me só dar uma olhadinha aqui, porque talvez esse artigo 15 combine mais com a próxima aula. Acho que sim. Porque o artigo 15 fala sobre isso, o artigo 16, a igreja não é um teatro de fantoches e o homem não é uma marionete. E, por fim, a doutrina da graça não cria crentes preguiçosos. Né? Então, eu penso que vai ficar melhor para a outra aula tratar desses 3 artigos. Né? Porque aí fecha já os capítulos aqui. É melhor. Vamos lá.
Parece que sim. Muito bem. Então eu vou terminar por aqui. Porque eu acho que vai ficar muito melhor se eu fizer a leitura desses artigos, não é, do 15 até o 17, de maneira conjunta, né, para explicá-los juntos, porque eles estão muito ligados com relação a isso. Porque aqui, esses 3 artigos, eles concluem o capítulo 3 e 4 de uma maneira pastoral, né? Então, eu realmente acho que muito mais que será muito mais proveitoso para os irmãos também, tá? Então, eu vou terminar por aqui. Mas antes de terminar, eu queria só aproveitar e fazer a recomendação desse livro. Vou deixar aí na descrição para vocês, tá? Documentos da Tradição Reformada. É um documento aí, né, um livro feito aí pelo reverendo Everton Cachique, sei que os irmãos conhecem, ministro presbiteriano fiel, não é? Ele tem realizado um trabalho maravilhoso de tradução de muitos materiais aí para nós, certo? Então aqui nesse documento, para ficar bastante claro, né? Então, documentos da tradição reformada. Então não tem nada que não seja reformado aqui, diga-se de passagem. Tá? É claro que ele vai colocar os principais símbolos da tradição reformada, né? Então, segundo a forma do governo e a doutrina dos ofícios da Igreja de Genebra. Então vocês vão conhecer aqui nesse livro, não é, como a Igreja de Genebra, lá a Igreja com Calvino, era organizada, certo? Então, segundo o governo, a forma de governo e doutrina dos ofícios da Igreja de Genebra, do Sínodo de Dort, né, para apontar já para a Holanda nesse sentido, e da Assembleia de Westminster, né? Então, eu já falei algumas vezes no canal que tradição reformada, né, os seus núcleos são esses: Genebra, que é o contexto suíço; Dort, que é o contexto dos Países Baixos, Holanda; e Westminster, tá? Westminster, ligado aí, não é, a Escócia, etc. Então, esse livro aqui é muito importante para que você que quer realmente conhecer a fé reformada possa se inteirar, não é, e perceber muito bem a unidade da fé reformada aqui, certo? Pode ver que não foi colocado nenhum outro tipo de documento aqui, a não ser aqueles que são reconhecidamente reformados mesmo, ok? E é claro, não é, que vocês estão acompanhando aqui as novas playlists do canal e percebendo que eu estou falando muito sobre esses assuntos, inclusive sobre as distinções entre as tradições, não para expor as demais tradições, mas para falar sobre a nossa. E quando alguém fala, sou reformado, sou na igreja reformada, e não é segundo isso aqui, por exemplo, e os padrões confessionais, então eu quero realmente sempre trazer clareza com relação a dizendo, não, ó, existe uma linha atrás da linha amarela, por favor, né? Apenas para distinguir, né, as tradições e não para diminuir a tradição alheia. Esse não é o objetivo não, tá? Mas eu quero recomendar demais esse livro, beleza? Esse livro. E eu estou ansioso para ler também um livro que o irmão me recomendou, que eu sempre vi, tive curiosidade, mas nunca deu aquela vontade de comprar. Mas o irmão me recomendou muito, que também fala sobre essas nuances da tradição reformada mesmo, Cartas a um Jovem Calvinista, ou Carta a um Jovem Calvinista. Então estou também ansioso para comprar esse livro, beleza? Meus irmãos, muito obrigado e até o próximo vídeo com a próxima aula. Valeu? É isso aí. Concluindo aqui e fui.